Diletos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, é uma imensa alegria, um grande prazer estar mais uma vez com as nossas lições da Escola Bíblica Dominical, quando nós estudamos neste trimestre uma série de lições que trata das promessas de Deus, que foi justamente a lição de número 1, que falou sobre as promessas de Deus de um modo geral. Na lição de número 2, estudamos sobre as promessas de Deus para Israel, quando nós tivemos a oportunidade de detalhar, de explicar alguns pormenores a respeito do Estado de Israel, a sua existência atual e a razão pela qual ele ainda subsiste. E hoje, na lição de número 3, fala sobre as promessas de Deus para a igreja. Essa lição vai ser ministrada no próximo domingo, ou seja, no dia 20 de outubro de 2024. Então, nós temos aqui uma lição que é uma sequência das lições que fala sobre as promessas de Deus. Hoje, de forma específica, são as promessas inerentes à igreja do Senhor Jesus Cristo. O nosso texto áureo nos ensina: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. A verdade prática diz: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Cuja lição está baseada em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, e também Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, e Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículos 6 a 8. O livro da Bíblia, a Bíblia em si, é um livro de promessas. Encontramos inúmeras promessas de Deus para Israel, promessas para a igreja, promessa individual para cada crente, promessas de toda a natureza. Agora existe também, como nós aprendemos, aquelas promessas que são incondicionais. Deus cumprirá de qualquer jeito a sua promessa. E também existem aquelas promessas condicionais, que são promessas que Deus irá cumprir em função ou de acordo com a reação, com o comportamento do ser humano ou de uma nação. Então nós temos aqui sabendo que a igreja, ela subsiste, existe e existirá porque há a promessa de Deus. A igreja, ela foi predestinada a existir eternamente. A igreja, ela foi predestinada a ser arrebatada de forma incondicional. Logo, muitas questões na Bíblia se referem exclusivamente para a igreja, no que diz respeito à predestinação das pessoas, quando a Bíblia fala que nos predestinou, que nos selou, e assim por diante, são promessas ou são afirmações dirigidas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é única e ela é universal. No texto áureo que nós lemos, que é o texto de ouro, o texto que dá embasamento a todo o ensino dessa lição 3, ele diz, Jesus fazendo uma afirmação a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é uma predestinação. Ele quis dizer aqui que nada vai abalar a igreja, nada vai destruir a igreja, isso é uma promessa. E quando ele diz sobre esta pedra, que é um texto que causa um certo tipo de polêmica, não foi
em Pedro que ele edificou a sua igreja, ele edificou a igreja em si mesmo. Ele disse que tu és Pedro, no original grego, a palavra que está lá é Petrus, um substantivo, Petro, que é uma pedra pequena. E quando ele fala de si mesmo, ele diz, e sobre esta pedra, a palavra que está lá é Petra, que é neutro, substantivo neutro, falando justamente de uma grande rocha, de uma pedra que é ele mesmo. Então, primeiro, quando nós analisamos cuidadosamente o texto, vamos observar que ele diz sobre esta pedra, ele fala de si mesmo, porque aqui está o demonstrativo da primeira pessoa. Sobre esta, ele falou dele. A verdade prática mostra justamente a promessa de uma forma genérica. As promessas de Deus para a igreja de uma vida eterna, de poder. Ele prometeu que daria poder à igreja. Todo o poder que estava em Cristo, ele transferiu para a igreja mediante a promessa. Ele falou isso. De forma clara, o apóstolo Paulo descreveu esse assunto, esse conteúdo. As promessas de Deus à igreja, ela está desde o Velho Testamento. Quando nós lemos em Joel capítulo 2, anota aí, Joel 2, 28 a 31, nós encontramos justamente uma profecia referente à igreja, quando ele diz que nos últimos dias derramará o seu espírito sobre toda a carne. E fala em seguida dos dons espirituais. Tanto é que ele refere-se à igreja, que o próprio Lucas, quando escreveu lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, anota, Atos 2, 17, ele está reforçando o que referiu-se Joel, no capítulo 2, versículo 28. E ele mesmo diz, hoje se cumpre o que está escrito em Joel 2, 28. Então fica claro justamente que são promessas que Deus fez à igreja desde o Velho Testamento, que não está somente no livro de Joel, mas está em Sofonias 3 e 9, e está também no livro de Isaías, está em Amós. São promessas feitas no Velho Testamento que direciona-se ao Novo Testamento. Então nós temos aqui uma lição grandíssima, que nós vamos abordar cada tópico de uma forma mais ou menos expositiva. Quando nós temos aqui o primeiro tópico que diz a natureza da promessa de Deus para a igreja. No segundo tópico é falado as promessas de Deus para a igreja. E o terceiro, condições para viver as promessas de Deus. Que, conforme já falei, existem promessas condicionais. Mas, de uma forma genérica, a promessa que ele fez para a igreja no que diz respeito ao seu arrebatamento e à glorificação, são promessas incondicionais. Então, nós vamos ver aqui no tópico 1 da lição, primeiro tópico diz a natureza da promessa de Deus para a igreja, a promessa de sinais sobrenaturais. O Joel falou isso no seu capítulo 2. O Evangelho de Mateus 28, 18 revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Isso aí são ordenanças, são mandamentos que Deus deu para a igreja. A igreja ela tem a obrigação de ir, de ensinar e de batizar. São promessas inerentes
ao trabalho, à tarefa mesmo, de forma geral, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, depois que ele determina a grande comissão, que é uma ordem, ele também promete sinais sobrenaturais sobre aquelas pessoas que irão exercer aquela função. Ele prometeu que nós teremos poder sobre serpentes e escorpiões, que é uma metáfora, é uma linguagem figurada a respeito do domínio, do poder que nós vamos ter sobre os demônios e Satanás, porque nós estamos já lidando com um inimigo vencido. O Senhor Jesus venceu por nós a morte e o inferno. O Senhor Jesus venceu todas as hostes malignas. Então, o que nós temos que tratar com eles é justamente determinar poder, ou melhor, determinar a anulação das suas atividades em nome do Senhor Jesus Cristo. E como eu disse a princípio, que os poderes que o Senhor Jesus Cristo exercia aqui na terra, ele transferiu para a igreja, de maneira que o que o Senhor Jesus Cristo fez, nós faremos também. E estão inseridas nas suas promessas. E também no subitem 2, quando diz a promessa de revestimento de poder. E nós encontramos também isso lá em Atos capítulo 2. Jesus prometeu que os discípulos ficassem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder do alto. Promessas que se cumpriu quando eles estavam reunidos no dia de Pentecostes. Então desceu sobre aquela igreja o poder do alto, o poder do Espírito Santo e línguas repartidas como de fogo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, uma promessa que estava lá no Velho Testamento, em Sofonia 13:9. Então, nós encontramos justamente essa promessa de revestimento de poder ao perseverar em oração. Se orar, os céus estremecem, nós abalamos as potestades. A oração da igreja é poderosíssima. É como se o próprio Senhor Jesus estivesse falando. A igreja orando é o próprio Jesus Cristo falando. É por isso que quando nós oramos, nós concluímos dizendo em nome de Jesus. Então não tem como não funcionar, porque é a voz, é a palavra de Jesus em ação. Promessas espirituais para uma instituição espiritual, é o subitem 3. Quando ele fala de instituição espiritual, ele fala justamente do lado da parte espiritual da igreja. Porque a igreja, ele tem duas vertentes. Ela é um organismo natural, humano, organizado, mas também a igreja, ela é mística, ela é sobrenatural, ela é espiritual. E é nesse foco que nós estamos trabalhando, uma igreja espiritual. A igreja espiritual, ela não tem nome, ela não tem endereço. É uma igreja constituída por todas as pessoas, ricos ou pobres, pretos e brancos, de qualquer sexo, de qualquer origem, de qualquer nacionalidade, de qualquer localidade. O Senhor Jesus Cristo veio à sua igreja e está revestida de poder para fazer milagres. Então, quando diz aqui, ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus: edificarei a minha igreja, conforme nós já abordamos a princípio,
A palavra grega para a igreja aqui é eclésia, pessoas que foram chamados, tirado para fora, tirado do mundo, tirado das trevas e ingresso no reino espiritual do Senhor Jesus Cristo. É um termo que remota a uma reunião de pessoas. A igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, mas ela tem várias conotações, várias nomenclaturas. Templo do Espírito Santo, templo de Deus, santuários de Deus, corpo de Cristo, e assim sucessivamente. Então, é como se Cristo estivesse em ação dentro de um grupo de pessoas, porque ele habita espiritualmente na igreja. O subitem 2 fala as promessas de Deus para a igreja. Primeiro vem a promessa de vida eterna. Promessa incondicional. Todo crente fiel, ele vai ganhar a vida eterna. Os estabelecimento da grande comissão no Novo Testamento, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é de vida eterna. Quando nós anunciamos Cristo às pessoas, nós reforçamos essa promessa para as pessoas para que eles tenham ânimo e adquiram fé. Ele vai trocar uma morte eterna por uma vida eterna. Isto faz a grande diferença. E em seguida, promessa de poder. Porque além da promessa da vida eterna no além-túmulo, após o arrebatamento, mas também enquanto nós estamos aqui nessa militância, enquanto nós estamos aqui nesse trabalho espiritual, nessa função da igreja, funções primordiais, a igreja não pode fugir das funções que o Senhor Jesus estabeleceu para ela, que é pregar o evangelho, que é ensinar a palavra de Deus, que é batizar as pessoas que creem, para que elas recebam também o poder do alto. A igreja precisa se expandir e todas as pessoas que vêm a Cristo, eles recebem também essas promessas. E uma vez salvo em Cristo, membro do seu corpo, é bom salientar, o membro do corpo de Cristo, as pessoas salvas em Cristo. Nós às vezes fazemos uma pequena diferença e por critério nosso, o critério da igreja, um estatuto que nós criamos, aí chamamos de membro as pessoas que desceram as águas, foram batizadas nas águas. Agora entendemos que ser membro de alguma coisa é fazer parte dele. Quando a pessoa aceita Jesus, ele nasce de novo, ele crê na salvação de sua alma, ele já é um membro por excelência, por natureza. Agora, em seguida, ele precisa ser batizado. Isso que é a grande verdade. Então, de acordo com o que lemos em Atos, temos uma gloriosa promessa do poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra dele. Ele nos entregou, ou seja, deu de presente. Ele deu para a igreja todo o potencial, todo o poder que estava inserido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse, é-me dado todo o poder dos céus e na terra. Mas esse poder que lhe foi dado, ele deu à igreja, está confirmado isso da palavra de Deus, para que possamos fazer tudo quanto o próprio Senhor Jesus Cristo fez. É para a igreja. Então, expulsar demônio, curar enfermos, profetizar, fazer sinais e prodígios, operação de maravilhas são tarefas da igreja. Isso não quer dizer que uma pessoa só, senão ele vai se auto-endeusar, auto-divinizar.
todo o poder que existe na igreja é para os membros da igreja, não é para uma pessoa. Então, cada parte, cada membro faz alguma coisa. Deus distribuiu para cada uma pessoa um ministério, um dom, para que ele exercesse a sua função. Então, em resumo, em linhas gerais, toda a igreja ela tem poder, sim, de expulsar demônio, de curar enfermo, de ressuscitar mortos, de fazer sinais e maravilhas, de fazer prodígios. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem essa habilidade. Se a igreja que está lá na cidade X não faz, aquela que está lá no Japão faz. Aquele povo que está lá na Índia faz. Isso aí é igreja, porque Deus não vê a igreja localizada num ponto X. Ele vê a igreja espalhada em todo o mundo, em todo o planeta Terra. E os sinais acontecem. Milagres acontecem. Se nós não vemos aqui, na nossa cidade, milagres estão acontecendo na África, estão acontecendo na Ásia, estão acontecendo no Japão, na Coreia. Por quê? Porque Deus trabalha com a sua igreja como um todo. Não é privilégio de uma cidade, de um país, de um povo que vai receber esse poder. A igreja foi revestida de poder do alto para fazer milagres, mas a igreja universal, não a igreja local. Então, finalmente, nós temos a igreja, a promessa de glorificação do nosso corpo. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus, lembrem que a salvação, ela é gradativa, ela não vem de imediato, não é completa assim, num passo de mágica, num abrir e fechar de olhos. Deus nos salvou por completo. O que é que ele salvou? Ele salvou o corpo, alma e espírito. O nosso corpo vai ser a última parte a ser salva. Porque quando nós fomos arrebatados, vamos ingressar nos céus em corpos gloriosos semelhantes ao corpo de Cristo. Então a glorificação da igreja é a última parte desse processo. A igreja em seu estado de glorificação, que foi promessas do Senhor Jesus Cristo. Item 3 diz: as condições para viver as promessas de Deus. Sobre item 1, é preciso crer. Porque só acontece com crente essas coisas. É fundamental que se crê. Ou melhor, é uma das partes de ser beneficiado, de receber essas promessas. Promessa de vida eterna e promessa de glorificação, ela depende da pessoa, porque se as pessoas não recebem isso, é porque não são salvas. Então, a vida eterna é para os salvos, as pessoas nascidas de novo. Então, há algumas condições. Primeiro, crer. Agora, a pessoa crê e só crê e não ser fiel, porque a crença, ela é instrumental. A crença, ela tem poder de ação. Se você crê, então você faz. Então, logo, é preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de Deus. A outra condição é ser fiel. Tem pessoas que sabem que Jesus é o Senhor e não lhe trata como Senhor, porque o servo obedece ao seu Senhor. Porque é muito fácil chamar o Senhor Jesus Cristo de Senhor e não fazer o que ele manda. Aí não é servo. Então é preciso que obedeça a essas condições fundamentais, ser fiel, crer, e também é preciso obedecer a sua palavra. Então, quando se crê, quando se é fiel, quando se tem fé, logicamente, obedece é uma consequência. A obediência é uma consequência da nossa crença, da nossa fé. Como diz aqui textualmente na palavra, obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém
ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Há tanto valor para Deus na obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque não vai adiantar você crer, saber que Jesus é o Salvador, saber que Jesus nos oferece vida eterna, saber que Jesus é o Filho de Deus e não obedece, porque isso também os demônios fazem. Está lá em Tiago. Muitas pessoas creem que Jesus é o Salvador. Muitas religiões, elas pregam a Cristo. Muitas religiões, elas creem em Cristo. Elas só creem. Mas não é somente saber que ele existe, que ele é poderoso, que ele é o Salvador, porque qualquer pessoa pode crer nisso. Jesus é o Salvador, tudo bem, é o Salvador. Mas ele é o seu Salvador? Para que ele seja o seu Salvador, é preciso que você obedeça a sua palavra, que você o siga, que você tenha as suas características. A pessoa, ele só parece com Cristo quando ele faz o que Jesus Cristo manda. E a pessoa, ele só é crente quando ele tem as marcas do Senhor Jesus Cristo em si. Essas marcas são a humildade. Essas marcas são a obediência. Porque a Bíblia ensina que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele obedeceu ao Pai em todos os sentidos. E é preciso também que venhamos também a obedecer ao Senhor Jesus de forma incondicional. Amém? Que o Senhor vos abençoe e que esta lição venha nos trazer um grande despertamento, um grande avivamento, um grande reconhecimento da nossa condição como igreja, para que possamos ser agraciados com as promessas inseridas na palavra de Deus. Promessa de salvação, promessa de perdão para os pecados, promessa de vida eterna, são fundamentais para que sejamos felizes e vivamos bem. Deus vos abençoe. Não esqueça de deixar o seu like se você chegou até aqui. Compartilha esse vídeo para mais gente, para que as pessoas também tenham a oportunidade de assistir, aprender, debater sobre a palavra de Deus e crescer espiritualmente. Obrigado por esse gesto de carinho e que Deus vos recompense em tudo. Até a próxima lição, a lição de número 4.